Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos. Eles tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio faltar, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu-lhe: mulher, por que diz isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocada aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. São para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por gentileza, podemos sentar um instante. Então, meus irmãos e irmãs, aqui estamos nesta manhã, dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira do Brasil, e dia também das crianças. Dia 12 de outubro é dia das crianças, dia do agrônomo, se não me foge a memória também, tá? E é neste dia, nesta manhã ensolarada, que aqui nós formamos a igreja viva, a igreja que é instruída pela palavra e alimentada pela Sagrada Eucaristia. E nesta manhã ouvimos as leituras. Na primeira leitura, se você prestou bem atenção, nós temos Esther. Esther diz que encontrou graça diante do rei. E o rei diz assim: pede o que você quiser, até metade do meu reino. E Esther, então, o pedido que ela diz é: eu quero a vida. Esse é o meu pedido. E o meu desejo é a vida do meu povo. Para vocês entenderem, o povo estava passando por escravidão, diante do império, dos impérios. Então ela, ao invés de olhar para si, mas ela olha para o seu povo. E ela diz: eu quero a vida do meu povo. Eu quero a libertação deles, a liberdade deles. É isso que eu peço. Isso na primeira leitura. Daí nós temos, na segunda leitura do Apocalipse, fala de uma mulher que dá luz e um dragão que quer devorar. Os estudiosos não tiveram dificuldade de perceber nesta mulher Maria. Mas também há uma outra interpretação, que eles olham para esta criança que nasce como as comunidades cristãs que começam a surgir. São as primeiras comunidades que começam a surgir e as dificuldades que encontram para se desenvolver.
Então, aqui para nós podemos trabalhar tranquilamente com essas duas maneiras de ver o texto. Maria, aquela que traz a luz ao mundo e que encontra os dragões. Quais são os dragões? São todos os poderes que tentam impedir que a vida floresça, que a luz ilumine. Então essa é a primeira parte. Segunda parte, nós olhamos para a caminhada dos cristãos. Você sabe que os primeiros cristãos também eram proibidos de se reunirem em comunidade. Eles eram perseguidos. Eles tinham que rezar às escondidas. Então é como que o poder do dragão querendo impedir que a luz brilhasse. Esse é o segundo aspecto, né, do texto. Agora, como o texto ilumina a nossa vida hoje? Porque é isso que para nós é importante, é isso. Como é que a palavra de Deus ilumina a nossa vida hoje? Então, aqui vem. Se nós olharmos um pouquinho, o dragão simbolizando toda a força de morte, nós olhamos para a comunidade e quando dentro da comunidade começa a existir brigas, divisões, é um sinal de morte. E isso impede de que a luz brilhe, que o Cristo se manifeste em nós. Isso na comunidade. Um olhar para você, para cada pessoa. No teu ser, é possível que em alguns momentos o dragão esteja muito vivo. Em outros momentos, a luz brilha em você. O que eu fiz aqui? Eu trouxe as duas realidades. Primeiro, para a vida da comunidade. E segundo, para o teu ser. Porque você sabe que em muitos momentos você tem conflito dentro de você, não tem? Você não passa por conflitos. E às vezes tem algumas ações que não são ações de luz, mas às vezes de morte. E aqui, simbolizado no dragão. Aqui, essa foi a segunda leitura. Nós chegamos no Evangelho. No Evangelho, é o primeiro milagre de Jesus. Aonde acontece isso? Nas bodas de Caná. Naquele tempo, diz que era normal a festa de casamento durar uma semana. Então, pode ser que Jesus tenha chegado, Maria e os discípulos tenham chegado depois do início da festa, ou quem sabe. Por isso, é interessante observar e que lá, Maria, ela que observa, eles dizem, eles não têm mais vinho. Esse elemento vinho é que leva a reflexão para nós. Alguns dizem, mas como Jesus faz o primeiro milagre transformando o vinho, bebida alcoólica? Se fosse olhar apenas no elemento vinho, mas acontece que o sentido para nós é outro. É uma realidade que quer levar a uma outra realidade. Então imagine o seguinte. Primeiro, diz que as talhas que os judeus utilizavam para purificação estavam secas, vazias. O rito, então, ali estava seco. Encheram-nas. Depois transformaram. O vinho não é apenas o elemento vinho, mas é dentro de um significado que na festa existia o vinho. É como que se faz parte da festa o vinho, no contexto. E o vinho simbolizava também a alegria. Então, é como que diz o seguinte, dentro da festa, mas não tem alegria. O vinho pode ser enquanto elemento, mas pode ser enquanto a alegria que toma conta das pessoas quando estão juntas, quando conversam, quando brincam, quando sorriem.
É esse o sentido que dá o vinho. E eles não tinham. E é a presença de Jesus que faz com que surja esta realidade do vinho novo, da alegria entre as pessoas. Sem essa presença, por isso que quando Maria diz assim, eles não têm mais vinho, ele diz assim, mulher, a minha hora não chegou. A minha hora não chegou. E que hora é essa? Há os estudiosos que dizem que ele está fazendo referência à morte e à ressurreição, à sua paixão, morte e ressurreição. A minha hora não chegou. E aí vão fazer referência que a hora dele chegou quando? Lá no finalzinho, quando Maria estava ao pé da cruz. Aqui, o primeiro milagre, está ali a mãezinha, não está? E na cruz, está lá a mãe, ao pé da cruz. Ou seja, fazem a ligação. A minha hora não chegou. Chegou ali naquele momento da cruz. Mas Maria entendeu tudo. E ela disse, façam o que ele disser. Para ter alegria, para ter a harmonia, é preciso fazerem o que ele ensina, o que ele disser. Observaram isso? Então, para que agora tenha o vinho, para que tenha alegria e abundância, é preciso que então façam o que ele disser. Essa é a palavra de Deus para nós. Se não fizermos o que ele disser, não teremos a alegria, esse vinho em abundância, enquanto há alegria, não apenas no elemento vinho, mas enquanto há alegria. Para concluirmos, e qual é a mensagem que fica para nós? Qual é a mensagem? Primeiro, que tenhamos um olhar de misericórdia, de compaixão para com o nosso semelhante, principalmente aquele que mais sofre. Segundo, se nós olharmos hoje, a mãezinha do céu continua com o mesmo olhar para os seus filhos. Nós celebramos hoje padroeira Nossa Senhora Aparecida, com esse título. E ela aparece exatamente aonde? Para os pescadores. Seriam as pessoas mais simples, talvez desprotegidos daquele contexto. É lá que ela surge. Esse olhar de mãe. É como aquela mãe que tem vários filhos e ela olha para todos, mas aquele que está mais necessitado, ela olha com mais profundidade. Mas o olhar para todos. Então é o olhar de mãe. Se nós temos na primeira leitura a intercessão de Esther, nós temos no Evangelho Maria que intercede, porque eles não têm mais vida, eles não têm mais alegria, não têm mais vinho. Aqui é a mãezinha que olha para os seus filhos nos pescadores. Mas poderíamos também lembrar outras aparições, não é? Em outros lugares, sempre num olhar de mãe para as pessoas sofridas. Este é o olhar da mãe. Nós que então festejamos Maria, como devemos ser? Que a mãezinha ter um olhar de misericórdia. Um olhar de mãe. Porque Deus é pai e mãe, não é? Então, um olhar de misericórdia. Um olhar de compaixão. E é este olhar que faz com que possa surgir a alegria. É esse olhar que faz com que possa acontecer entre nós a luz. Que a luz possa brilhar entre nós. Se não tivermos um olhar assim, então pode ceder o espaço para a força do dragão. E nós não queremos, não é, gente? Nós queremos que em nós brilhe a luz. Então, você, meu irmão, você, minha irmã que está aqui, você que está conectado conosco aí pelo Facebook, pelo YouTube, também a oportunidade de acolher a palavra de Deus, que chega na sua mente, chega no seu coração, e que isso ajude você, a cada um de nós, a aprender a olhar com um olhar de misericórdia e de caridade para com nossos irmãos e irmãs.
Assim fazendo, pode ter certeza, você está ajudando para que a luz brilhe. Você fica melhor e a humanidade também vai melhorando.